Há 8 meses, ela assumiu a diretoria de tecnologia digital do Grupo Band. A convidada de hoje do Leadership Academy é Lisbeth Cronenbold. Liz, muito obrigada pela sua participação no Leadership Academy de hoje. Obrigada, Débora, pelo convite. Agradeço a todos que estão aqui assistindo. Espero que seja um bate-papo bem legal. Ah, com certeza vai ser. Bom, para a gente começar, eu queria entender um pouco como que você se interessou por tecnologia da informação. Eu me formei em 1992, né, em tecnologia, lá pelo Sul, na PUC. Mas me interessei vem muito antes, porque meus pais são médicos, os dois, e eu resolvi fazer tecnologia porque nós ficávamos até altas horas da noite fazendo digitação na máquina de escrever, lembra? Aquelas maquininhas de escrever, e você colocava todos os dados dos planos para ter os reembolsos e saber quanto você iria receber dos planos de saúde, do SUS e de tudo mais que existia. E a minha mãe ficava muito cansada, e era assim, nós estamos falando isso de mais de 20 anos atrás. E eu comecei a me interessar, disse, não é possível, tem que existir algo que vai melhorar. E aí eu comecei a estudar e disse, pô, vou fazer a carreira de tecnologia, isso em 1988. E daí me interessei e estou nessa carreira há mais de 20 anos. Você tem uma forte especialização no mercado de mídia. Sim, eu estou há 10 anos no grupo de comunicações e trabalhei em telecomunicação 6 anos antes. Morei fora e ajudei em todo o processo da Portugal Telecom de implantar os sistemas de compra deles lá em Lisboa. E agora em mídia eu estou há 10 anos no Grupo Bandeirantes e já fiz de tudo que tu puder imaginar lá dentro. O que é essa diversidade, né, de segmentos, né? Você acabou ficando um certo tempo em cada segmento, mas são segmentos diferentes. O que essa diversidade contribuiu para a sua formação profissional, tanto na parte técnica como de negócios? Quando eu entrei no mercado de mídia, né, eu não conhecia. Eu vinha de um mercado de telecom, eu não sabia como era a tecnologia dentro da televisão. E foi pouco a pouco que eu fui aprendendo, eu tive ótimos parceiros que me ensinaram o que era trabalhar dentro desse segmento. Ele é um segmento que você tem que ter uma agilidade muito alta, os recursos são limitados, então é totalmente diferente. Quando você está falando de um mercado como o telecom, você tem recursos para ter investimentos em novas tecnologias. Quando você fala de mídia, os recursos são mais limitados, então você não tem essa disponibilidade tão alta. Então você tem que usar muito a criatividade, em tentar criar soluções inovadoras. Então, desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a entender como você pode criar de maneira diferente com pouco recurso. Então isso, a parte de comunicação me ensinou bastante. É o verdadeiro sentido da inovação, né? Que você tem que inovar com poucos recursos, tem que fazer mais com menos. É sempre assim, né? É sempre assim. E o que é interessante? Ao longo da carreira e dos anos, às vezes surgem projetos bem interessantes e como a gente é uma pessoa que a gente tem um conhecimento grande das questões de tecnologia e sabe, porque tecnologia hoje você tem diversas tecnologias que surgem a cada minuto e você sabe que a cada 18 meses a tecnologia ela tende a melhorar, ela muda, né? E ela tende a ser a ter os seus recursos um custo mais barato. E então como que você começa a ter tantas coisas, o que você tem que fazer? Você tem que entender qual é a tecnologia que está disponível hoje, que melhor te atende para você entregar o que o teu cliente interno quer. Então é isso que a gente tem buscado fazer todos os dias lá dentro da Band. E até falando nisso, você no ano passado era diretora de TI e operações das empresas de mídia out of home do Grupo Band e há 8 meses você assumiu o papel de diretora de tecnologia digital. Uma mudança bem grande e tal. Como que você se preparou para ocupar esse novo posto? Então, foi surgindo devagar, ou seja, a gente resolveu focar mais em televisão, focar em rádio, focar em mídias digitais. E a gente começou foi automático, ou seja, na medida em que você começava a inovar dentro desse cenário, que as mídias OH tem uma mídia que, imagina, você oferecer conteúdo, disponibilizar subterrâneo, você inova em tecnologia. Então, automaticamente, algumas coisas a gente começou a criar
E foi um convite, foi vindo, foi surgindo, a gente está fazendo coisas novas, estamos integrando soluções que levam mais agilidade para o processo, estamos criando novas formas de fazer a integração de comprovação de exibição. Então, a gente está tendo alguns projetos que na verdade, eles não fazem parte de um processo digital, de transformação ainda, mas é um processo que está otimizando as questões, os processos do dia a dia, né? Porque você dá um pulo de um A para B, você tem que fazer uma transição que ela seja uma transição coesa e que seja firme, né? Então a gente está fazendo isso de uma maneira paulatina, né? E ouvindo muito a colaboração das áreas, principalmente da área comercial. Uhum. Legal você ter falado das áreas de negócios, porque hoje existe uma discussão muito forte falando do profissional, do líder de tecnologia, precisar desenvolver esse lado de negócios, né? De estar sempre em linha com as outras áreas, né? Você teve que desenvolver alguma competência específica para ocupar essa cadeira, visto que a transformação digital, o digital, ele parte das áreas de negócios? Não foi uma coisa formal. Eu fui aprendendo a entender e a ouvir como funcionava a questão comercial. Então, eu me apoiei em alguns parceiros, diretores que têm pares que estão lá, que conhecem já de televisão há muito tempo. Então eu comecei a entender como é o processo, como isso se dá. E aí fui ganhando um pouco de experiência e ajudando para que eles possam cumprir as metas. Porque nós de tecnologia, a gente não é fim, a gente é meio. Então, a gente facilita para que eles possam cumprir os papéis que eles têm que cumprir. E a organização, né? A gente tem o estudo Antes da TI Estratégia, que você conhece, e aí a maioria dos líderes de tecnologia, eles falam que no futuro eles querem se manter no posto de CIO. E você foi contra isso, né? Você aí assumiu a parte de tecnologia digital. Como que você enxerga o papel do líder da tecnologia daqui para frente? Vou te dar um exemplo típico do ambiente que a gente vive. A gente tem toda uma parte de engenharia e toda uma de engenharia de televisão. E é onde você sempre vai ter a engenharia de televisão. Por que você sempre vai ter essa engenharia de televisão? Porque ele tem que cuidar da qualidade do vídeo, da qualidade da imagem, do áudio, da melhor imagem, de uma maneira que seja apresentável. E aí você começa a ver que, na verdade, o que vai acontecer é um processo de transformação. E nós também, ou seja, a área de TI, ela dentro da sua empresa, da área de negócio, o que ela tem que buscar? Ela tem que buscar mais estar próxima desses processos. Então, ela tem que ser um facilitador dessas outras áreas técnicas. E aí você vê isso no mesmo modelo de automação. Você vê automação robotizada, você vê tudo isso. Você tem os engenheiros de automação, você tem os engenheiros mecânicos e a área de TI. Então, existe uma complementação de ambos e não uma absorção de cada um. E isso é muito importante que fique claro, porque as pessoas acham que tudo vai consumir, Não, a verdade, a tecnologia ela é fluida. Então, cada um tem que ter as suas especializações para que isso possa... É como a medicina, você tem as suas especializações. E aí, dentro da tecnologia, a gente está migrando cada vez mais para ter as especializações, assim como na carreira de saúde. A gente sabe que a liderança de tecnologia, a grande parte dela é composta por homens, né? E aí, claro, como você como mulher e tudo mais, você acaba sendo uma referência nesse mercado por ser uma diretora de tecnologia, agora tecnologia digital, mulher. E eu sei que você é bastante engajada com esse tema, você faz diversas ações para impulsionar as mulheres na tecnologia. Conta um pouco para a gente o que você tem feito para unir as mulheres e, ao mesmo tempo, fomentar que mais mulheres ingressem nesse mercado. Então, realmente, eu quando me formei, nunca me esqueço, eu tinha 40 homens na sala e 2 mulheres. E eu era uma das 2 únicas, e a única que terminou fui eu, a outra desistiu no meio do caminho. O que eu tenho feito é participado de grupos de mulheres, e aí eu posso te comentar um grupo da Cecília Marshall, que até eu peço licença para citar o nome dela, mas é interessante. Ela tem um grupo para ajudar meninas carentes a gostar mais dessa área de tecnologia e na minha visão, a tecnologia para a mulher, ela permite que se você tem um gosto pelas áreas de exatas, ela permite que você crie muito.
é muito interessante e agora cada vez mais não é só exatas, né? Cada vez mais as empresas de tecnologia começaram a tomar um outro rumo e elas têm outras áreas. Tem marketing, tu tem RH, tu tem tudo dentro da área. Tem até psicólogo tem até também, psicólogo, né? Exatamente. Então você tem tudo isso. Mas o que eu estou engajada é junto com a Cecília. Eu tenho apoiado os projetos dela de Ser Mulher em Tech. A gente tem feito bolsas junto com a professora de Big Data, a professora Alessandra Montini, da FIA. A gente tem feito um processo de qualificação para a gente poder premiar as melhores alunas com educação. Então, a gente tem trabalhado na vertente de educação e na vertente de exemplos, porque dando exemplos a gente vai ter mais mulheres dentro desse segmento. Você sente dificuldade hoje de contratar mulheres justamente porque na base falta mulher? Total. Quando a gente precisa fazer contratação, eu até peço que tragam mais mulheres e assim, os currículos são muito pequenos. Eu não tenho mulheres. Agora eu tenho vindo um pouco mais, mas é difícil. Em algumas posições eu não encontro a posição de mulheres. Na minha área, por exemplo, eu só tenho uma. Qual conselho você daria para outras mulheres que, assim como você, se viu diante desse cenário de que quando você estava na faculdade, só você se formou e tal, que querem ingressar no mercado, desenvolver uma carreira, mas não sabem como, não sabem de que forma? Primeiro, fazer o que gosta. Se ela gosta de matemática, se ela gosta de coisas exatas, se ela gosta de tecnologia em si, da natureza do que ela tem hoje, porque hoje é muito mais ampla, que ela se dedique, que seja a melhor, que faça o melhor que ela pode, porque a cada dia você se supera, né? E sempre o que eu vejo é dá o teu melhor e acredita naquilo que tu está fazendo da primeira vez, porque pode ser que tu não tenha uma segunda chance. Falando de desenvolvimento de carreira mesmo, né? Até voltando um pouco naquela questão do que o CIO quer ser no futuro e você já indo por outro caminho, como que você vê o seu papel, a sua carreira daqui para frente? Da minha carreira daqui para frente, eu espero cumprir os desafios que a gente tem lá no grupo, né? Que é um desafio grande, porque nós estamos falando de uma empresa que tem 80 anos, é uma empresa extremamente sólida e que agora tem que passar por um processo de modernização. E dentro dessa modernização, como é que a gente consegue inovar com recursos limitados? Então, eu vejo que eu posso contribuir com todo o conhecimento que eu tenho e com as parcerias que podem ser feitas dentro da organização. Porque o principal de tudo é ter parceiros e esses parceiros crescerem juntos. Porque a vitória, ela nunca é sola, a vitória, ela sempre é em conjunto. Agora, para a gente encerrar, eu sempre pergunto para quem vem aqui no programa que tipo de livro você está lendo e se te ajuda em algum sentido na sua liderança, na condução do seu time, o que você aprendeu com ele. Existe alguma obra que você esteja lendo no momento nesse sentido? Tem, eu tive a oportunidade de conhecer o evangelista do Google, o Gopi Kahn. E eu estou lendo um livro dele, eu ganhei esse livro dele, que chama The Internet to the Internet. E é muito interessante porque ele fala da questão de você sair um pouco desse mundo de conexão e tudo mais, e você entrar um pouco no inner, né, dentro de você, e conhecer, e se autoconhecer. E na medida que tu te autoconheces, tu eleva o teu processo criativo e você passa a ter uma consciência maior da tua contribuição dentro do ecossistema. É um livro bem interessante, se puder. E é um livro baratinho, é ótimo e eu ganhei, então eu tô lendo ele, ainda não terminei. Depois que terminar eu te conto como é que ele é. Combinado. Maravilha. Tá, então, Liz, muito obrigada pela sua participação de novo. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada a vocês. Bom, e você já sabe, se você gostou desse vídeo, comente aqui e se inscreva no nosso canal. Obrigada e até a próxima.